Boa tarde, boa segunda-feira. Está começando ao vivo na TV Câmara o Sem Recesso. Hoje nós vamos falar sobre a união homoafetiva, o casamento gay e vários aspectos relacionados a isso. Sobre isso nós queremos a sua opinião, participe. 0800 619 619 é o telefone para ligação gratuita aqui da Câmara dos Deputados. Por e-mail você pode mandar para o endereço semrecesso@câmara.gov.br, tudo junto. E pelo Twitter, se você é usuário do Twitter na internet, mande também um comentário, um tweet, mencionando @semrecesso, também tudo junto, e a gente vai receber o tweet aqui na hora com a sua pergunta, com a sua questão, para discutir esse tema polêmico que dá sempre muita discussão aqui na Câmara, vários projetos. E para discutir isso, nós temos a doutora Juliana Fiuza, que é psicóloga, especialista em clínica e em sexualidade humana. É isso, né, doutora Juliana? Bem-vinda ao programa. E doutora Ana Maria Lousada, que é juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Também tem uma atuação marcante especificamente nisso, né, doutora Ana? Exato. Vamos conversar no decorrer do programa. Exatamente, maravilha. E nós temos também a Aline Machado, nossa repórter, que está no centro de Brasília, no CONIC, um centro comercial. É isso, né, Aline? Tudo bem, Fabrício? Boa tarde ao pessoal aí do estúdio, boa tarde ao pessoal de casa. Fabrício, só para dar uma dicasinha para pimentar o programa, tem um projeto de lei de vários deputados, entre eles o deputado José Genuíno, que permite o casamento, a união entre pessoas do mesmo sexo. Se esse projeto fosse aprovado, o projeto está na Comissão de Seguridade Social e Família, depois vai para a Comissão de Constituição e Justiça e não precisa ir para o plenário. Se ele fosse aprovado, eu, se casasse com uma mulher, poderia colocá-la no meu plano de saúde como dependente. A gente vai debater com as pessoas no estúdio, a juíza também no estúdio. Então, a juíza até vai lembrar que vários estados, através dos tribunais, já concedem esse direito, mas com a aprovação do projeto de lei, os homossexuais teriam seus direitos garantidos. É bom lembrar que a Argentina foi o primeiro país latino-americano a reconhecer a união civil entre pessoas do mesmo sexo. O 10º país do mundo e o primeiro país da América Latina. Quem sabe o Congresso brasileiro não se anima. Fabrício? Valeu, Aline. Obrigado pelas informações. E vale lembrar também que o Brasil foi o primeiro, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a ter no Congresso Nacional, né, um projeto de lei para tratar dessa questão. Só que até hoje não foi aprovado, né? A Aline vai voltar daqui a pouco. Eu queria passar os recados e começar com um recado especial, que a Câmara dos Deputados lançou oficialmente uma campanha para ajudar as vítimas das enchentes, né, das chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro. Durante todo o programa você vai ver, vai acompanhar o nosso letreiro aí mostrando os contatos da Cruz Vermelha, conta para depósito, e também das prefeituras das cidades atingidas, mais atingidas, Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo. Você vai ver durante o programa aqui, se você quiser fazer uma doação, fica mais fácil. Esperamos que dessa forma a gente contribua para diminuir um pouco o sofrimento que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, já quase 650 mortes confirmadas, a coisa continua feia por lá. Nós vamos mandar aqui, aproveitar para mandar um abraço para a dona Cacilda Morgado, do Rio de Janeiro, capital. Grande abraço, dona Cacilda. O Francisco Justino de Planaltina, Distrito Federal. Para o pessoal que participou do nosso programa sobre pensão para amantes, pelo 0800 619 619. O Joeran Sobran Medeiros Henrique, de São Vicente de São Paulo. E a Ivete Borges Vital, de Brasília, Distrito Federal. No Twitter, hoje nós já tivemos uma participação de um espectador, o Nelson Ciccone, sobre esse nosso tema. Ele disse: sou radicalmente contra, se referindo à união homoafetiva, né, ao casamento gay. Homossexualismo é opção de prazer e não de constituição de família. Já temos, então, um tema polêmico aqui, uma afirmação polêmica do Nelson Ciccone. Obrigado pela participação, Nelson. E é com essa sua manifestação que a gente vai começar esse debate de hoje. Doutora Juliana Fiuza. Boa tarde. A gente viu aqui já uma opinião, né, de opção de prazer. O homossexualismo é uma opção de prazer. Na sexualidade, no estudo moderno, né, da psicologia moderna, essa análise da homossexualidade
é uma opção de prazer ou não é? Tem gente que diz que não se pode mais falar em opção sexual, porque isso seria uma coisa inata. Qual é a visão da psicologia? A visão da psicologia, hoje a gente se fala em orientação sexual, orientação afetiva sexual, aliás, a orientação do desejo sexual. Então, não é só uma opção de prazer, aliás, não é uma opção de prazer, é algo dentro da pessoa que ela sente esse desejo, não é uma coisa que ela possa controlar. Então, é uma coisa que é um sentimento dentro da pessoa que ela sente aquele desejo, aquela orientação pelo mesmo sexo. As causas já apareceram, já são claras? Existem várias teorias na tentativa de explicar a psicologia, a genética, mas ainda a ciência não deu conta, não conseguiu explicar por que algumas pessoas têm um desejo pelo mesmo sexo, pelo sexo oposto e às vezes pelos dois sexos, né, que a gente chama bissexualidade. O que a gente estuda é a questão da identidade sexual. Existem pessoas que elas se identificam com o próprio sexo, né? Eu sou mulher, me identifico com a mulher. Sou homem, me identifico com o homem. Mas internamente a orientação não se trata nem dessa identidade sexual, se trata dessa coisa interna mesmo, de você sentir desejo para o mesmo sexo, ou sexo oposto, ou para os dois sexos. Uhum. Então, não tem muito... eu sei que é difícil para as pessoas entenderem, porque a nossa cultura sempre foi orientada para a família heterossexual, né? Para o homem e a mulher constituírem a família. Então, hoje, quem trabalha com tanto o psicólogo quanto o educador, o médico, pessoas que trabalham na área de saúde, elas devem se perguntar também como é que elas se sentem, como é que é a orientação delas, como é que é o sentimento quando elas verem que aquilo que a gente sempre aprendeu, que a heterossexualidade, como é que é ver o diferente. Então, a gente o que choca, às vezes, é essa diferença, porque o ser humano, ele é diverso, então ele é diverso também no seu desejo, na expressão do seu desejo. Uhum, perfeito. Doutora Ana Maria Lousada, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em abril de 2010, permitiu que 2 mulheres adotassem 2 irmãos, né, um par de irmãos. Uhum. Nós temos ações no Supremo, né, tem 2 especialmente, que estão aguardando o julgamento ainda, né? Está na fase de autos conclusos ao relator, né? A arguição de descumprimento de preceito fundamental 132 de 2008 e a ação direta de inconstitucionalidade 4277 de 2009. Né? As 2 estão lá esperando o julgamento ainda. Como tem sido o tratamento dessa questão exatamente dos direitos dos casais homossexuais, formalizados ou não, aqui na Justiça Brasileira? Antes de nós tratarmos da adoção, nesse caso que você trouxe, não é? Uhum. Então, eu vou falar primeiro da União e a gente vai entrar em geral. Na verdade, o que nós temos hoje no cenário nacional são 19 projetos de leis que estão parados no Congresso Nacional. Essa inércia legislativa nos traz deixa um vácuo, né, legislativo. Nos traz um vácuo legislativo e, por conseguinte, ela traz o que? Supressão de direitos. Porque, na verdade, nós temos uma sociedade que, na sua maioria, é heterossexual, como é em todo mundo, só que essa inércia legislativa está nos trazendo o quê? Que as pessoas, que elas têm as mesmas obrigações, mas não têm os mesmos direitos, porque a lei não evolui, os projetos de lei não evoluem, não é? Então, as pessoas têm as mesmas obrigações, pagam os mesmos impostos, como todo cidadão, só que elas não têm os mesmos direitos, porque, seja por que motivo for, os projetos de leis não andam e as pessoas não têm assegurado esse direito por lei. Esse motivo tem fundo religioso?
Exatamente isso que eu queria Então, é uma trazer. coisa que não tem como a gente escapar. Essa moral discussão. religiosa, ela é perniciosa para todos nós, porque nós não temos uma razão, um fundamento racional que justifique essa inércia, o silêncio legislativo. Então, o que acontece no Brasil? Nós temos algumas decisões esparsas de alguns tribunais outorgando direito aos casais homossexuais, entendendo que eles efetivamente fazem a união deles se assemelha à união estável heteroafetiva. Por quê? Porque tem todos os elementos, é uma convivência pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituição de família. E essa constituição de família não quer dizer, e nunca quis dizer, a existência de prole, porque se assim o fosse, as não pessoas... Não existe para procriação. Não, né? porque se assim o fosse, as pessoas que não conseguem ter filhos, então nunca formariam uma família. Ou que não querem ter filhos, Ou né? que não querem deveriam ter ser filho. obrigadas Exatamente. a ter filhos. Então isso não existe. O que existe é uma acomodação, porque o que a gente vê hoje, que a Constituição Federal de 88, que é considerada a Constituição cidadã, ela não está sendo observada, porque os princípios que norteiam a Constituição Federal não estão sendo observados pelos legisladores, porque o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um macro princípio que orienta toda a Constituição Federal, não está sendo observado na medida em que não é legislado, não é outorgado direito aos casais, aos pares homossexuais. A questão da igualdade de igualdade, direitos também, liberdade de escolha, não é? Também a vedação à discriminação, nada disso está sendo observado. Porque há o preconceito, as pessoas não votam, ou o legislador, ou por medo de não ser votado novamente, porque defendeu uma bandeira. Só que a gente tem que ter em mente o seguinte: se outorgando o direito aos homossexuais, não está tirando o direito de ninguém. Ninguém vai perder nada com isso, ao contrário, a sociedade vai ganhar muito com isso, porque todas as pessoas, todas as minorias também vão ser encaradas de forma igualitária. E veja, a pessoa considerada homossexual é a única classe de pessoas que ela sofre o preconceito até dentro da sua residência. Porque se nós formos ver, nos deter, por exemplo, na etnia, o sujeito negro, dentro de casa ele é tratado como uma pessoa qualquer deve ser tratado. O homossexual não. Desde casa ele já sofre esse preconceito. Então, a sociedade precisa acolher, a legislação precisa amparar esse sujeito. Perfeito. Nós temos no telefone, participando aqui do Sem Recesso, o deputado federal eleito pelo pessoal do Rio de Janeiro, Jean Willis. Deputado Jean Willis, o senhor nos ouve? Boa tarde. Boa tarde. Quero te desejar boa tarde à audiência e também às doutoras, a psicóloga Juliana Fiuza e também a juíza Ana Maria Lousada. Boa tarde. Muito obrigado, deputado. Bem-vindo ao Sem Recesso, já antecipando as boas-vindas à Câmara, que o senhor vai tomar posse agora em fevereiro, né? Deputado, nós temos aqui uma situação legislativa interessante, né? Como a doutora Ana Maria falou, são 19 projetos de lei tratando de diversos direitos dos homossexuais, né? Temos, por exemplo, 2 projetos do deputado Maurício Randes, do PT de Pernambuco, que tratam da questão da pessoa ter o direito de colocar um companheiro do mesmo sexo como dependente na Previdência e no imposto de renda. Sim. De que forma que o senhor, na campanha do senhor, o senhor disse, tomou isso como uma bandeira, né? O senhor como representante do eleitorado homossexual. De que forma que o senhor pretende vencer esse preconceito ou essa resistência que faz com que esses projetos todos não sejam aprovados? Olha, faz parte da atividade política, né, parlamentar, uma articulação com as forças que de alguma maneira simpatizam ou estão de acordo com os princípios que eu defendo. Primeiro eu quero deixar claro assim, que também isso é uma responsabilidade não só do parlamentar, mas do movimento social como um todo. O movimento LGBT é bastante ativo e tudo bem que a gente não conseguiu eleger tantos representantes ao ponto de formar uma bancada que possa fazer oposição, por exemplo, à bancada evangélica, que é hoje o principal entrave à extensão da cidadania ou da conquista da cidadania plena de homossexuais, né, de LGBTs no Brasil. A gente não conseguiu. Nós temos um representante assumido mesmo, que sou eu, e nós temos outros tantos simpatizantes. Então, o que me resta é me articular, né, para
para levar a cabo, digamos assim, essas políticas. É preciso deixar claro também que já tem muitos projetos aí tramitando. Também existe o Plano Nacional de Cidadania LGBT, que foi elaborado pelo movimento em 3 instâncias. Nós temos o Plano Nacional de Direitos Humanos, que também já está aí. É preciso que se defenda a aplicação de recursos para esses planos, né, para que as políticas públicas que eles contemplam sejam executadas de fato, e é preciso se articular para aprovar alguns projetos, principalmente aqueles mais importantes, como o da União Estável, por exemplo, o que criminaliza a homofobia e outras discriminações por identidade de gênero. Deputado Jean Willis, nós vimos recentemente uma grande polêmica por conta uma tentativa, o material didático foi elaborado pelo Ministério da Educação contra a homofobia. Seria uma forma de uma campanha contra a homofobia nas escolas. E houve uma reação pública muito grande. O senhor considera que a sociedade talvez ainda não esteja preparada para discutir essa questão? Ou, como a gente vê hoje mesmo, hoje estreia na TV Globo uma nova novela, né, a Insensato Coração, que, pelo que eu fui informado, tem 6 personagens gays. Isso é um assunto que está sendo tratado, mas ainda tem essa resistência. Como que o senhor vê essa dualidade dentro da sociedade? Olha, não é porque a sociedade não esteja preparada que não se tem que começar a preparar a sociedade. A sociedade não estava preparada para o fim da escravidão no Brasil. E, entretanto, por uma questão moral, né, era preciso acabar com a escravidão. Era preciso reconhecer a humanidade daquela população que era escravizada. Mesmo com a grande maioria da sociedade, quem mandava, quem ditava as regras, ditava as leis na época, ainda que a grande maioria não estivesse preparada, a escravidão foi abolida. Então não quer dizer que porque a sociedade não está preparada para uma campanha contra a homofobia nas escolas, que a campanha homofobia não tenha que acontecer. Ela tem que acontecer sim, é um papel das instituições informar, inclusive aí eu incluo a própria mídia, né, a própria imprensa de maneira geral, ela precisa também se engajar no esclarecimento, parar de reproduzir clichês e meias-verdades acerca de uma campanha contra a homofobia. O engraçado é que essa campanha foi acusada de fazer proselitismo homossexual nas escolas, mas as pessoas esquecem que há um proselitismo heterossexual o tempo inteiro. A gente cresce assistindo telenovelas, publicidade, livro didático que exalta a heterossexualidade, né? E aí, quando a gente tenta emplacar uma campanha de combate ao bullying homofóbico, ou seja, a homofobia, a violência homofóbica, há quem se levante contra uma campanha desse tipo, acusando de proselitismo homossexual. Então, não é porque a sociedade não esteja preparada que não tenha que se começar a preparar a sociedade para respeitar os direitos dos outros, né? Os direitos fundamentais. É importante que se deixe isso claro. Nós somos um Estado de direito, um Estado laico de direito. Nós temos que defender o princípio republicano de que Estado está separado de religião e que nós temos que legislar em favor do bem comum, do bem de todos. Isso é que é importante. O que está em jogo aí são direitos fundamentais. E direitos fundamentais são aqueles direitos humanos reconhecidos pela Constituição. Então, é preciso garantir esses direitos, entendeu? A questão, por exemplo, se a gente pensar na questão da união estável, o direito a se unir, a casar, desde que o Estado foi separado de igreja, é um direito de todos e deve ser um direito de todos. O casamento civil é um direito de todo cidadão que paga imposto. Então, por que não vai ser do cidadão homossexual? Não se trata de casamento religioso, não estamos falando do sacramento religioso, mas de uma união civil que tem que ser reconhecida, que é um direito que tem que ser estendido a todos, entendeu? É nesse sentido que eu penso que a sociedade ela pode não estar preparada, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que começar a preparar a sociedade. Deputado federal eleito Jean Willis, pessoal do Rio de Janeiro, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Sem Recesso. Dá para ver que o senhor vai brigar por esse assunto realmente aqui e a gente está à disposição. Se o senhor quiser voltar a entrar em contato até o fim do programa, estamos às ordens. Obrigado mesmo. Quero louvar aí a colaboração tanto da doutora Juliana quanto da doutora Ana Maria Lousada. É muito fundamental que pessoas, né, que com o acúmulo delas, com a preparação, cada um em sua respectiva área, venha a público esclarecer a população sobre essas questões que muitas vezes são deturpadas por um discurso homofóbico mal disfarçado ali, de discurso objetivo.
seja na imprensa, seja pelos outros parlamentares. Muito obrigado. Muito obrigado. Se você tiver uma opinião também, ligue para a gente, 0800 6969, mande um e-mail, semrecesso@câmara.gov.br ou pelo Twitter. Mande uma mensagem mencionando @semrecesso, tudo junto. Vamos dar uma olhadinha lá no centro de Brasília com a Aline Machado. Aline, qual é a conversa aí? Estou com a dona Rita Reis, que segue os preceitos do evangelismo. Ela é evangélica e, por isso, não aceita a união entre pessoas do mesmo sexo. A senhora estava me dizendo que a senhora tem um casal de filhos, um homem e uma mulher. Se algum deles, ou se os dois, quisessem casar com pessoas do mesmo sexo, a senhora permitiria? Permitiria. Então, entra em conflito com a sua religião? Entra. Mas são os meus filhos e eles são seres humanos, né? Independente de ser meu filho, é uma escolha deles. E eu não estou aqui para atrapalhar o desejo deles, né? Mesmo que no futuro eles se arrependam, entendeu? Mas a senhora me disse que a Bíblia reza pelo casamento entre pessoas de sexos diferentes. Isso mesmo, na Bíblia diz, o homem casar com mulher e mulher com homem. Na Bíblia não tem dizendo que o homem casar com homem nem mulher com mulher. Pelo menos até o momento eu nunca vi, nem dizendo Apocalipse. Então a senhora não concorda com um casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas se acontecesse na sua família, tudo bem? Eu não concordo, mas eu aceitaria, né? Não é que quer dizer assim, que eu vou aceitar, entendeu? Mas eu também não vou abandonar, não vou discriminar, entendeu? Eu jamais. A senhora acha que as pessoas que têm interesse por pessoas do mesmo sexo são discriminadas? São. São discriminadas não só pelos evangélicos, mas por muitos, entendeu? São aqueles que acham que é só evangélico, mas não é só evangélico, não. Pode ter certeza. São discriminadas de que forma? De forma geral. Na rua, na escola? As pessoas discriminam, só que muitas vezes elas não assumem a discriminação. Você está entendendo? Uma discriminação velada. Muito obrigada, que a senhora volte segura para casa. Fabrício, é com você. Obrigado, Aline. Caso interessante esse, né? Uma pessoa evangélica, mas diz que se os filhos decidissem, tivessem, né, já que não se trata de uma opção, se eles tivessem essa orientação sexual e casassem com alguém do mesmo sexo, ela não se oporia. Doutora Juliana, como que a gente pode enxergar isso, assim, pensando numa análise mais cultural, talvez, do que psicológica, propriamente dita? Porque o grupo dos homossexuais, provavelmente, é o grupo das minorias, é o grupo que mais tem conquistado direito nos últimos anos, não é? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar na questão das relações humanas. O que determina, o que vai determinar a união? Por que a gente se une a uma pessoa? Né? Essa união ela é determinada pelo bem-querer, pelo cuidado. Então, não adianta, realmente, como a senhora ali colocou, não adianta, ela às vezes pode não concordar, mas não adianta ela não concordar que isso não vai existir. Isso existe. E nós, independemos se nós achamos bonito, feio, concordamos ou não, isso vai existir. E agora, essa questão cultural que você fala, que é uma minoria que estão conquistando várias coisas, bom, eu não sei precisar para você se é realmente. Mas o que a gente tem visto atualmente é uma manifestação maior dessa expressão, dessa orientação homossexual. Homossexual e bissexual. Né? As duas coisas. O que a gente... Os travestis, eu acho que também. Transsexuais também estão conseguindo, porque até a justiça tem avançado nesse sentido de autorizar a mudança de nome, autorizar as cirurgias para a extirpação dos órgãos sexuais, para a mudança dos órgãos sexuais. A senhora mesmo já julgou alguns pedidos desses, né? Já proferi 3 sentenças a favor de pessoas transexuais, onde eu autorizei a mudança de nome e também determinei que não constasse nada na sua certidão de nascimento de que essa pessoa teria passado
por uma cirurgia de ablação dos órgãos sexuais. Ou seja, que essa pessoa seria um transexual. Bom, nós temos aqui algumas participações já. O José Nilson de Oliveira, de Estância, Sergipe. O José Nilson já participou do nosso programa anteriormente. Ele mandou um comentário. O Brasil começa a caminhar para o respeito entre os seres humanos. Para isso, precisamos entender o princípio básico do respeito a partir da escola em que os alunos devem ser educados para tal. Com o respeito, os casais homoafetivos se sentirão cidadãos de fato. Aí a opinião registrada, então, do José Nilson de Oliveira. Nós temos no telefone, segundo a direção do programa, o deputado Miguel Martini, do PHS de Minas Gerais. Deputado, o senhor nos escuta? Escuto muito bem, Fabrício. Estou assistindo, estou acompanhando o debate pela televisão também. Boa tarde, então, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Sem Recesso. Obrigado por participar. Deputado, Boa tarde. vai entrar na questão meio inevitável aqui, né? Nós temos aqui 19 projetos em tramitação na casa que tratam de questões diversas ligadas à homossexualidade. Nós temos, provavelmente, segundo o deputado José Genuíno, o Brasil foi teve um dos primeiros congressos, né, um dos primeiros parlamentos a tratarem, a elaborarem projetos de lei sobre os direitos homossexuais, mas até hoje não aprovou nada, o assunto não evolui. Por que isso acontece na visão do senhor, que é um deputado dos de maior expressão aqui de formação religiosa? Fabrício, boa tarde a todos que estão participando também do debate. Dizer o seguinte, que o parlamento é o local onde os diversos temas são debatidos e aprovados, rejeitados ou não. Há um tempo de maturação para cada um dos projetos. Não quer dizer que um projeto que é apresentado que tem que ser aprovado só porque ele foi apresentado. O Congresso é a representação da sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira escolhe os seus representantes e esses devem agir em consonância, em sintonia com o pensamento, o desejo, a cultura, enfim, da sociedade brasileira. No Brasil, na sua absoluta maioria, não aceita determinados temas, não está de acordo com a aprovação de determinados temas. Daí porque os projetos são apresentados, é legítimo, é regimental, mas não tem a maturidade suficiente ou não tem condições de ser aprovado. Veja, com o projeto de aborto tramitando na Câmara Federal 1135 durante 17 anos e há 2 anos atrás nós derrotamos esse projeto, ou seja, por 17 anos, depois de 17 anos, o Congresso resolveu rejeitar esse projeto. É assim que também nós estamos percebendo, quer dizer, a sociedade brasileira, a gente percebe com muita clareza, e isso vale da minha parte também, há que ter um respeito pelo outro, né? A questão da alteridade é muito importante, ou seja, eu respeito o outro, nós respeitamos os homossexuais. Isso é uma coisa. Agora, é preciso também que eles nos respeitem por pensar diferente, por sentir, por agir de maneira diferente. Então, a alteridade é para lá e para cá, ou seja, eu tenho que respeitar o outro como ele é, não posso discriminá-lo, sou contra qualquer tipo de violência, mas ao mesmo tempo eu devo ser respeitado na minha forma de pensar, de achar, de agir. É o respeito que vai para lá e que vem para cá. Mas, não deputado, dá para dizer que, sob pretexto de discriminar alguém, eu discrimine outros. Não, mas, deputado Martini, mas nesse caso, até não é nem a questão do respeito à sexualidade de cada um, mas a questão de direitos do indivíduo. E aí se entra numa questão que, como a doutora Ana Maria Lousada falou, existe hoje um vácuo legislativo porque não se determina quais são os direitos dessas pessoas, dos homossexuais, e esse vácuo legislativo seria causado pela interferência de uma visão religiosa. Eu pergunto para o senhor, essa questão da laicidade do Estado, porque o Estado oficialmente é laico pela Constituição brasileira, diante desse vácuo legislativo, né, dessa falta de direitos estabelecidos para parte da sociedade, como é que pode ser resolvido, então? Porque é um público que existe, mas que hoje não tem os direitos iguais, pelo que se diz. O que pode ser feito? Que se quer garantir direito de todos e
não é assim que deve ser feito. Primeiro, definição de Estado laico não pode ser entendido como definição do Estado ateu. O Estado ateu é aquele que não conhecimento de nenhuma religião. O Estado laico é aquele que toma conhecimento e respeita toda manifestação e toda expressão religiosa. Então, o Estado laico é diferente do Estado ateu. O Estado ser laico significa que ele respeita, inclusive, quem é ateu. Agora, o Estado ateu é aquele que desconsidera qualquer forma de manifestação religiosa. Em segundo lugar, direitos individuais da pessoa humana está garantido, está consignado na Constituição. É que se quer garantir um novo direito de um novo grupo social, como daqui a pouco é possível também que os pedófilos passem a agir exigindo que eles tenham certos direitos também, e vai por aí afora. Não que eu estou comparando o homossexualismo com o pedófilo, estou dizendo que há um grupo social que passa a demandar um determinado direito e outros grupos poderiam também vir a demandar, como é natural da sociedade que venha a acontecer isso. Agora, os direitos individuais da pessoa humana, do homem, da mulher, do ser humano, isso já está garantido na Constituição e no nosso arcabouço legal. Agora, outros direitos querem, os grupos querem conquistar outros direitos. E aí, sim, a sociedade vai ter que discutir, e aí deve ser considerado, sim, a posição religiosa, psíquica, cultural, de cada um. Isso deve ser respeitado, não deve ser desconsiderado. O Estado ser laico é para considerar tudo isso. Deputado Martini, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Ana Maria Lousada, que está aqui com a gente, quer levantar uma questão junto ao senhor. Boa tarde, deputado. Boa tarde. O senhor manifestou esses novos grupos, deputado. Na verdade, não são novos grupos, porque a homossexualidade, ela existe desde sempre. Desde que o mundo é mundo, existe a homossexualidade. Então, não devemos falar em novos arranjos de pessoas, porque esses arranjos sempre existiram. O senhor mencionou também que são assegurados direitos individuais para essas pessoas. Não são, deputado. Não são assegurados direitos individuais na medida em que essas pessoas, se têm uma união com outro cidadão, se esse cidadão que eu estou me relacionando, se essa cidadã que eu estou me relacionando for do mesmo sexo que eu não tenho os direitos. Então, os meus direitos individuais não estão sendo respeitados. Não estão sendo respeitados os meus direitos, não estão sendo respeitados os direitos da minha companheira, não estão sendo respeitados os direitos de ninguém. Então, veja, se nós temos um Estado laico, e eu volto a dizer, a religião de cada um não pode servir de bandeira de moral para que impeça que as pessoas tenham o direito que mereçam ter. E não é nenhum favor que o Congresso Nacional faz ao votar esses projetos de leis. É um direito de cada cidadão. Cada cidadão tem o direito de ver assegurado o seu próprio direito. Porque, senão, onde está a cidadania? O próprio Congresso Nacional alija os indivíduos de ter assegurados a si a sua cidadania, na medida em que usurpam desse direito que eles são assegurados, que deveriam ser assegurados, porque a própria Constituição faz essa determinação. E a Constituição Federal não é cumprida pelos congressistas, na medida em que não outorgam direitos às pessoas, porque a minoria precisa ser respeitada. Deputado Martini... Só um pouquinho. Se a maioria é heterossexual, se a maioria possui um cunho religioso, que bom para eles, que bom para a maioria, porque para a maioria está sendo assegurados direitos. A minoria é reiteradamente esquecida, sim, deputado. Deputado Martini, na escuta? Estou ouvindo, Vou pedir para o senhor responder, se possível, rapidamente, porque a gente está com um probleminha de tempo. Por favor. Bom. Vou tentar porque foi muito longo. Primeiramente, a sociedade está fundamentada em homem e mulher que se unem, constituem uma família para a geração e manutenção da prole e desenvolvimento integral e saudável do ser humano. Esse é um primeiro ponto. Então, é assim
que a sociedade no mundo inteiro está fundamentada. Os grupos homossexuais demandando agora esse novo direito de que eles também constituam uma família é uma novidade que está sendo discutida no mundo inteiro. Temos hoje cerca de 12 a 15% dos países no mundo inteiro que reconheceu isso. Em segundo lugar, volto a discordar de que o Estado laico é o que respeita a manifestação e expressão religiosa de cada um. E quando o Congresso Nacional, que é a representação do povo brasileiro, em discussão, em debate, em aprovação de qualquer projeto, isso é inerente, faz parte do parlamentar, e isso estará presente. Então, quando a maioria resolver que é dessa maneira que tem que ser aprovado, então vai deliberar. Enquanto não considerar isso, não vai ser deliberado. Por isso que absolutamente a democracia supõe o respeito, sim, às minorias, a manifestação delas, mas a decisão, a deliberação é sempre pela maioria. Senão nós vamos ter uma inversão do processo democrático, aí deixa de ser democracia, aí é outra coisa. E dizer que individualmente está garantido, o direito do homem está garantido, o direito da mulher está garantido, o direito do matrimônio, do casamento está garantido. Agora, volto a repetir, novos direitos estão sendo demandados e eles vão ter que ser discutidos à luz, logicamente, da Constituição, ou se houver necessidade de modificação constitucional, mas considerando a opinião majoritária da sociedade representada no Congresso Nacional. Deputado Miguel Martini, PHS Minas Gerais, muito obrigado pela participação do senhor aqui do Sem Recesso, viu? Foi um prazer, parabéns pelo programa, está muito bom. Obrigado, deputado, grande abraço. Nós temos mensagens dos participantes do programa, dos nossos espectadores aqui, a Maria de Fátima Bezerra Alves, pelo 0800 619 619, entrou em contato com a gente, ela é de Taguatinga, Distrito Federal, fez um comentário. Se todo homossexual é cidadão de dever, por que não tem o direito a ter uma união estável? Só é cidadão do dever e não do direito? É uma união civil feita em cartório, a democracia é direito de todo ser humano estável. É a opinião da Maria de Fátima, de Taguatinga, Distrito Federal. Muito obrigado pela participação. Vamos lá para o centro de Brasília com a Aline Machado. Oi, Aline, é com você. Oi, Fabrício, eu estou com o seu Jefferson Tavares e ele acredita que a pessoa homossexual teve problemas em casa durante a infância, por exemplo. Em que o senhor baseia isso? Olha, eu considero que o homossexual, como a mulher lésbica, por exemplo, eles têm algum problema de vivência familiar que fez com que elas se tornassem um homossexual ou uma lésbica. Devido ao sofrimento com o pai, com a mãe, algum rancor, algumas mágoas. E, na minha opinião, em termos de casamento dos dois, eu não acho viável que o Congresso assume essa responsabilidade, até porque existe Deus, né, que comanda esse universo, que fez as coisas tudo perfeito em relação a homem e mulher. Então eu acho uma coisa muito séria, mas que não deu o direito deles adquirir a forma que eles vivem, os gostos que eles querem, por exemplo, lá do materialismo, da situação deles, de querer um do outro, o lado material. Isso aí, eu acho que eles têm o direito, sim, de viver da forma que eles querem, é o livre-arbítrio deles. Agora, o senhor tem filhos? Oi? O senhor tem filhos? Não tenho não. Se o senhor tivesse filho e seu filho falasse para o senhor, olha, pai, eu sou gay, eu não me interesso por mulher, eu quero namorar, eu quero me unir a um homem, qual seria a sua reação? Certo, até porque a minha reação nesse momento seria, porque existe também um grupo deles que já nascem efeminados, certo? Tem um grupo desses que já nasce efeminado. Então, tem uma forma de você lidar, de compreender uma situação dessa, quando é de adolescente, quando é pequeno, é criança, você já vê, já sente esse clima dela. Agora, muitos não, muitos às vezes fazem por baderna mesmo, às vezes eles se tornam gay por revolta, por um sentimento, qualquer coisa assim parecida. Se fosse o seu filho, o senhor aceitaria? Ah, claro, com certeza, né? Até porque eu não discrimino nenhum deles. Até pelo contrário, eles têm o direito de viver, cada cidadão, de viver a vida que eles querem. Agora, o que eles plantam, ele colhe por si mesmo, certo? Porque não é uma coisa caracterizada real, entende? Então, estão fugindo da regra comum da vida do ser humano. Então, eu não acho viável
o Congresso aprovar, não. Mas que lhe dê a garantia de receber. Se o cara mora com outro homem, ele deve receber, sim, a herança, tal, certo. Criar uma outra forma, um mecanismo, mas sem casamento em igreja, sem casamento no civil, por exemplo. Mas o projeto de lei que está sendo estudado é para a união civil, não é união religiosa, entre pessoas do mesmo sexo. Sendo assim, o senhor concorda? Bom, se é para melhorar a vida do cidadão, para que não haja divergência, para que não haja crimes. Por exemplo, já aconteceu muitos crimes no nosso país em relação a gays. Muitos gays já morreram, tiveram muitas censuras, muita coisa, tal, etc. Então, para que se harmonize uma situação, eu acho que é viável, sim. Entende? Mas sem casamento na igreja. Não, na igreja não, né? Na igreja eu acho que já foge muito da regra divina. Muito obrigada, que o senhor volte seguro para casa. Fabrício, é com você. Valeu, Aline, muito obrigado. Doutora Juliana, eu já tenho uma outra pergunta aqui engatada para a senhora, mas eu não posso deixar de pedir para a senhora comentar o que o Jefferson falou, né? Esse entrevistado da Aline, comentar rapidamente algumas das ideias que ele colocou aí. Eu gostaria de comentar principalmente a ideia que se tem que a homossexualidade é algum problema da infância. Freud, que foi o nosso precursor, que falou sobre a bissexualidade, sobre a homossexualidade, ele estudou a questão do complexo de Édipo, que a homossexualidade, o sujeito homossexual teria problema na identificação com a mãe ou com o pai. Mas isso, hoje, o que a gente vê é que, na minha experiência clínica também e pelos estudos, que as pessoas que têm essa orientação, elas chegam sem esse problema, que eu tive problema com a minha mãe, que eu tive problema com meu pai. Geralmente foi uma família, tem famílias estruturadas e que mesmo assim ele sente essa orientação. E outra questão também, que a homossexualidade, ela existe desde que o mundo é mundo. É mundo. Agora, a nossa sociedade, a nossa cultura, ela define, mesmo assim, ela vende a questão de, né, da união heterossexual. Mas isso também é o fator biológico aí também, né? Tem um fator biológico, um fator cultural, um fator social. Uma coisa não dá para você separar o que é isso, o que é aquilo. É uma união de tudo, é uma mesclagem de tudo. Então, o que eu gostaria de dizer é assim, que a homossexualidade ela existe desde que o mundo é mundo. Né? Então, independente de se nós gostamos ou não, ela existe. Não tem uma causa pré-definida. Não assim. tem uma causa pré-definida. E o mundo nunca vai ser todo homossexual. Então, às vezes, as pessoas ficam com medo. Nossa, daqui a pouco vai ter só homossexual? Não vai ter mais reprodução. Como é que vai ter reprodução? Isso não é uma verdade. E mesmo os casais homossexuais, eles querem criar, eles têm esse afeto. E o que a gente vê, né, no consultório cada vez mais, porque as pessoas elas procuram a psicologia clínica, não é só porque eu sou homossexual. Não, elas nos procuram porque eu estou tendo problema com meu filho de 3 anos, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, está entrando na adolescência. Então, como eu devo agir? Assim como um casal heterossexual procura o psicólogo para se orientar, o casal homossexual também ele está interessado. E criam filhos saudáveis. É isso que eu ia perguntar aqui, que é a pergunta que chegou da Ana Paula Corrêa, chegou pelo nosso e-mail, semrecesso@câmara.gov.br. No caso dos casais homossexuais com união estável, que adotam crianças, que constituem família, como trabalhar a cabeça dessas crianças para que essas que possuam uma família diferente da convencional aceitem de uma forma natural? Fez a pergunta aqui para a doutora Juliana, mas obviamente está estendida à doutora Ana Maria Lozada também. Bom, nós sabemos que psicologicamente tem a função materna e a função paterna. Então, às vezes, num casal heterossexual, a função materna pode ser desenvolvida pelo pai e vice-versa. Então, assim, no casal homossexual também
Tem um que cuida mais, que exerce a função materna, tem outro que vai exercer a função paterna, que seria a lei, né? A imposição. A função paterna tem essa função de lei, de pôr limites, né? E a materna é acolhedora. Então, tanto no casal heterossexual, essa função pode alternar. E no casal homossexual, isso acontece também. Ou seja, também tem essas duas funções no casal. Doutora, se me permite, né, o tal do simbolismo que se diz, não é? Do simbolismo da função que cada um exerce. Isso. Então, independentemente de ser duas mães ou dois pais, pelo que eu tenho lido também, se me permite a respeito, é de que pelo fato de serem dois pais ou duas mães... Duas pessoas diferentes. Né? Isso não implicaria em algum prejuízo para a criança, não é? Esse fato da orientação sexual por si só não prejudicaria a criança. E também tem pessoas que dizem, se essa criança é criada por dois pais ou duas mães, necessariamente essa criança vai se tornar um homossexual. Então nós temos que impedir isso. Isso é uma grande mentira, porque se não todos, a grande maioria dos homossexuais nascem de um casal heterossexual. Então... é preciso que as coisas sejam desmistificadas. Isso é muito importante. Isso é verdade. E então dá para a criança lidar bem com isso também, né? Dá. Porque as identificações, por exemplo, nós todos temos o papel feminino, o papel masculino, papel feminino. E hoje em dia, também, essa mudança dos papéis, elas estão... Você vê, tá mudando, né? Hoje tem a mulher que dirige um caminhão... a mulher está pintando, está construindo uma casa. Então, esses papéis têm mudado, têm diversificado. E não existe só o casal. A criança ela vai se relacionar com o professor, com a professora, com o médico. Então, ela vai ter... Com a sociedade em geral. Mas deixa eu fazer aquela pergunta meio... É muito comum, a gente ouve muita gente falando nisso. Os filhos adotivos de casais homossexuais, eles desenvolvem uma tendência a se tornarem homossexuais também ou não? Não existe uma pesquisa que comprove ou que fale isso. Até hoje, pelo menos na minha experiência clínica, que eu tenho visto, né, porque eu trabalho às vezes com crianças, filho de homossexuais, e que lá no consultório a identificação, ela se identifica com... Ela se é homem, ela sabe o que é de homem, o que é de mulher, e a fantasia, né? Os sonhos também, o sonho de heterossexual, né? De se desejar o outro sexo. Então... Ela manifesta isso. Eu ainda não vi uma pesquisa sobre isso, e nem na minha experiência clínica, que eu já vou fazer 20 anos, né? Tenho muito orgulho de até... Sou psicoterapeuta e não tenho visto essa determinação. Tá bom, nós vamos entrar numa... eu gostaria só de completar. Sim, pois não. Que essa questão, por exemplo, a gente fica muito discutindo como se a homossexualidade, que é tanto o homem ou a mulher, fosse um ser humano muito distante. E não é. Cada um de nós temos a vontade, o que nos mantém vivo, na verdade, é o vínculo, é esse sentimento de pertencer um ao outro. E quando duas pessoas se encontram e elas cuidam umas das outras, é comum, é inerente ao ser humano querer cuidar daquela pessoa, querer que assegure direitos para a pessoa que você ama. Né? Eu vou entrar numa outra questão daqui a pouco com a doutora Ana Maria Lousada, mas a gente vai voltar lá para o centro de Brasília, lá para o CONIC, com a Aline Machado. Aline? Fabrício, eu estou com a dona Sara Álvares, ela que tem 2 filhas adolescentes e, segundo ela, as 2 filhas convivem com jovens homossexuais. Como é que a senhora lida com isso na sua casa? Eu acho super normal. Os meninos vão na minha casa, são amigos das minhas filhas, as meninas também. E eu não acho uma coisa normal. São pessoas normais, igual todo mundo. Né? Só que a opção sexual deles é diferente. A senhora acha que a maioria das pessoas pensa como a senhora? Não. Todo mundo tem um preconceito, né?
geralmente as pessoas não conhecem a pessoa, não sabe como a pessoa é, não convive e já vai julgando, né? Já vai colocando um apelido na pessoa, já vai, né, caracterizando ela. Mas se conhecesse, se convivesse com esse mundo, com essas pessoas, iam ver que são pessoas igual a gente. Se uma das suas filhas lhe dissesse mais tarde que a orientação dela é homossexual, tudo bem? Tudo bem, eu ia estar assim, a minha filha, eu vou amar ela do mesmo jeito que ela é. A opção que ela tiver, eu vou amar do mesmo jeito. E a pessoa que tiver um relacionamento com ela vai ser como se fosse minha nora, né? Vai estar na minha casa, vai ser como se fosse uma filha para mim. A senhora sabe que no Congresso existe um projeto de lei que estuda a possibilidade de duas pessoas do mesmo sexo terem os direitos civis de um casal heterossexual. A senhora acredita na aprovação desse projeto e acredita também que ele é necessário? Bom, eu gostaria que ele fosse aprovado, né? Porque a gente já vê muitos exemplos aí de pessoas que vivem juntos e às vezes a outra pessoa morre e a família não apoia, né? O genro, a nora. Eu acredito que isso é uma coisa muito importante, porque vai assegurar os direitos do casal, né? Eles vão poder adotar uma criança, eles vão poder dividir suas despesas. Eu gostaria muito que esse projeto fosse aprovado. Tá bom, obrigada, que a senhora volte segura para casa. E Fabrício, voltamos ao estúdio. Obrigado, Aline, trouxe aí uma visão moderna, né? Uma mãe moderna está aí. O Júlio César, de Soré, no Pará, entrou em contato com a gente pelo 0800, fez um comentário. Como separar esse assunto de casamento e seus valores familiares? Sendo que o Brasil é um país cristão, sempre vai haver homofobia. A gente preparou um gráfico, que eu acho que daqui a pouco a gente vai botar aí, vai mostrar, mostrando como que os países do mundo, né, os diversos países do mundo, vêm lidando legalmente com essa questão da união civil, né? A gente tem aí já o gráfico, ó, a Dinamarca foi o primeiro país em 1989, depois em 93 a Noruega, a Suécia em 94, né? Os escandinavos saíram na frente aí. A Holanda em 2000, Bélgica em 2003, Canadá em 2005, Uruguai em 2007, Nepal em 2009 e 2010 a Argentina. Por isso até se acha que há uma tendência de que aqui no Brasil seja aprovado em breve, né? Ou pelo menos se busca uma explicação, né? Porque Portugal e Espanha também já tem esse reconhecimento, que são países de tradição religiosa também, né? Fortemente católicos. Doutora Ana Maria, nesse aspecto, assim, enquanto não chega essa lei, uma lei, hoje o que existe são decisões de tribunais, né, de juízes, com base em contratos de união, né? Como é que funciona isso? O que pode ser obtido de direito por esses contratos? Na verdade, sim, Fabrício. Hoje nós não temos assegurado ainda o casamento homoafetivo, muito embora eu defenda também essa ideia da possibilidade do casamento, ainda que não tenhamos lei. Mas, enfim, na verdade, nós não temos ainda nem lei que outorgue direitos de união estável homoafetiva. Não temos isso. Então, nós temos diversos julgados, respeitando os princípios constitucionais, outorgam direito a essas pessoas, direitos previdenciários, direito na divisão dos bens, direitos sucessórios, entendendo que efetivamente se trata de uma união civil entre duas pessoas, ainda que do mesmo sexo. Por outro lado, nós temos um outro entendimento jurisprudencial também, que entende que não, as pessoas do mesmo sexo não formam união estável. Casamento nem se fala, união estável também não formam. Por quê? Porque faltaria para essas união a diversidade de sexo. Essa é a visão mais conservadora. Mais né? conservadora. Aí dizem essas pessoas que entendem assim, que eles formariam apenas uma sociedade de fato. Veja a injustiça que se propaga. Por quê? Se eu digo que duas mulheres que vivem uma união afetiva, se eu entendo que elas não vivem uma união estável, eu estou dizendo que o que une essas duas mulheres ou esses dois rapazes é o lucro. Porque a sociedade, de fato, visa o lucro. A união estável, não. O marco
que define a união estável é o afeto, é a conjugalidade de esforços, é a lealdade, é o respeito. E mais, se eu digo que essas pessoas do mesmo sexo não estão formando uma união estável, e sim uma sociedade de fato, eu estou dizendo também que se uma dessas pessoas morre, o outro não tem direito sucessório. Porque não tem comunhão de vida, eles não têm uma união estável, eles têm uma sociedade de fato. Não vai poder vender as ações do casamento, né? Exatamente. Não existe uma... Então, por isso que eu estou aqui implorando para que esses projetos de lei sejam votados, ou num destino ou no outro, como espero que não, na forma como quis o deputado que antecedeu na fala. Exato. Mas que essas pessoas tenham reconhecidos os direitos. Porque, na verdade, não se está tirando nada da sociedade. Muito pelo contrário. A gente está trazendo esse pessoal para a cidadania. Eles hoje estão excluídos. Porque tem muitos que consideram as pessoas homossexuais como cidadãos de segunda classe, quando não o são. Aliás, não existe cidadão de segunda classe. Todos somos iguais. O princípio da igualdade, da liberdade e o macro princípio da dignidade da pessoa humana, nós não podemos fechar os olhos para isso. Seria tapar o sol com a peneira, né? Doutora Ana Maria Lousada, juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, muito obrigado pela participação da senhora aqui no Sem Recesso. Doutora Juliana Fiuza, psicóloga, psicoterapeuta, né? Especialista em clínica e sexualidade, muito obrigado por participar do Sem Recesso. Muito obrigado a você por ter nos assistido. Já vou convidar para o programa desta terça-feira, que vai tratar sobre pirataria. Pirataria de software, pirataria de moda, pirataria de música, tudo isso causando grandes prejuízos para o erário público, mas também se tornando assim, a forma que a população tem de ter acesso a determinados produtos. Qual é a sua opinião? Participe. 0800 619 619 é ligação gratuita, ou pelo e-mail, você pode mandar sua mensagem para Sem Recesso, tudo junto, @câmara.gov.br, e pelo Twitter, se você é usuário do Twitter na internet, é só você escrever uma mensagem mencionando @Sem Recesso, tudo junto. Então eu espero você ao vivo nessa terça-feira às 17 horas aqui na TV Câmara, no Sem Recesso sobre pirataria. A gente se vê.